a gente vai revisar uns conceitos básicos, porque nós temos aqui um grupo heterogêneo, então tem pessoas que dominam muito bem a farmacologia, como os colegas da anestesia, e tem outras pessoas que a gente precisa deixar todo mundo mais ou menos falando a mesma linguagem, mas como se fossem nivelados. Então, nós vamos falar um pouco da farmacocinética e farmacodinâmica. Então, a farmacocinética é o movimento do fármaco no organismo, né? É o que o organismo faz com ele, né? Ou seja, vai absorver, vai cumprir as etapas, né, da biotransformação até a eliminação, quando é o caso, ou transformar no metabólito ativo. Tá? Então, nessa jornada, ou seja, nessa rota do fármaco no organismo, ele pode passar por vários, digamos, estados, né? Assim, pode passar. Primeiro, ele vai ser absorvido, depois ele vai ocorrer a distribuição, que quer dizer o seguinte, que ele pode passar por vários compartimentos, né? Pode passar um momento no compartimento na gordura, se ele for muito lipofílico, ou pode ficar mais na corrente sanguínea, e depois ele pode, em algum momento ele fica mais no tecido adiposo, ele pode recircular novamente, isso, alguns fármacos têm essa propriedade, e finalmente ele sofre a biotransformação ou não, alguns não sofrem biotransformação, são excretados direto, né? E são excretados ou pelo rim ou pelo intestino. Então, nós vamos ver esses fármacos e amanhã a gente vai detalhar bem, um por um, no caso, os fármacos que agem na dor, ou seja, nós vamos ver os que têm metabólito ativo, vamos ver as formas de biotransformação, nós vamos ver esses detalhes amanhã na continuação desse módulo. Então, existem vários fatores que definem se o fármaco vai chegar ao seu alvo e depende da farmacocinética. Por exemplo, se tem alimento no trato gastrointestinal no momento que ele vai ser absorvido, tem fármacos que não toleram alguns alimentos para serem absorvidos, como, por exemplo, os fármacos utilizados no tratamento da doença de Parkinson, eles não podem ser administrados com algum alimento no trato gastrointestinal, porque ele compete com a proteína e ele não é absorvido, então o paciente não melhora os sintomas. Alguns fármacos são recomendados que sejam administrados junto com os alimentos, que facilita a sua absorção em relação ao pH. Tá? Então, existem essas propriedades. Então, o planejamento da posologia da sua prescrição tem que levar em conta esses aspectos farmacocinéticos para a gente conseguir ter um bom resultado químico. Então, os parâmetros a serem considerados é a absorção do fármaco, a distribuição, o seu metabolismo e a excreção do fármaco. Tá? Então, isso que nós temos, por isso que nós chamamos o efeito de primeira passagem, porque todos os fármacos eles vão passar no fígado, né? E a imensa maioria vão sofrer algum tipo de transformação química para serem excretados. Na área da dor, nós temos uma coisa interessante, nós vamos discutir isso no futuro, mas já colocando aqui, quando nós temos um paciente que usa opioide forte, e o conceito de opioide forte é aquele que não tem dose teto. Então, nós temos uma situação, muitas situações de pacientes que chegam até opioide forte e não conseguem mais tolerar os efeitos colaterais ou não melhoram devido à dose que ele já está muito alta. Então, a gente tira esse efeito de primeira passagem e administra diretamente na via intratecal. Então, isso é uma propriedade dos opioides, são